grande conflito próximo e pessoal. Você entende o grande conflito que passa alguém que tem princípios neste mundo. Veja o que Deus nos diz no livro de 1 Tiago, no capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Instável em tudo que faz, mas aqui é a história de José, um moço que teve uma vida instável, mas ele estável em tudo que fez. Veja só que ele estava na casa de Potifar, depois de ter passado pela escravidão, ser vendido como mercadoria, estava agora na casa do general. E nesta casa, a esposa do general estava enfeitiçando, seduzindo diariamente, e ele então rompe com esse paradigma e salta para uma perspectiva de ser fiel a seus princípios. José sofreu por causa da sua decisão fundamentada em princípios, como vemos em Gênesis 39, versos 11 a 20. Ele foi preso. Vocês pensam que José, com toda a sabedoria que teve de Deus, não suspeitava que o seu senhor poderia matá-lo por conta da acusação da esposa? Será que ele não sabia que aquela mulher era capaz de fazer aquilo, de fazer uma falsa acusação de um crime que não existiu para pô-lo à morte? Sim, porque o poderoso capitão do exército de Faraó não ia se contentar apenas com pegar aquela coisa, José, porque já dissemos ontem que o escravo era semelhante a coisas, a animais. O dono tinha poder de vida e morte sobre aquela coisa. José, portanto, estava com a vida balançando por um fio de cabelos. Aquela mulher o estava acusando e ele estava firme em seus propósitos e não cedeu, mesmo sabendo que a morte pairava por sobre perto, estava rondando. A tinha um hábito de servir como filho de Deus. Então, Potifar, lógico que não matou, não mandou matar José, porque não creu na história contada por sua esposa. Ele já devia conhecer com quem estava lidando, né? O Senhor, porém, estava com José, Gênesis 39, 21, mesmo na prisão. Olha os altos e baixos da vida de José. Um menino mimado na casa do pai, é vendido como coisa, como mercadoria por seus irmãos. Uma questão de ciúmes. E agora, esse menino vai caminhando mais de 500 quilômetros, estrada fora, até chegar ao Egito, e ali é vendido para Potifar. E agora ele passa da casa de Potifar, senhor da casa de Potifar, porque como escravo ele cresceu na confiança, porque Potifar viu que Deus estava com ele e abençoava em tudo que ele fazia. Gênesis 39, 21, repito. E agora, então, ele perde tudo e vai do palácio para o calabouço. Novamente, estava lá na prisão. Mas como foi o seu relacionamento com os chefes da prisão a ponto de que toda a prisão era comandada por ele? Onde ele punha o pé, ele era o Senhor, ele dominava, o Senhor estava com ele. Olha que coisa maravilhosa, nós vemos na Bíblia que outras pessoas passaram pela mesma circunstância. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram daquela pessoa que lhes servia, do mordomo do rei, os favores que pediam. Passaram a governar Babilônia. José passa também por provações, mas supera, é testado por um menino de 17 anos que é levado cativo, passa mais 13 anos na cadeia. Aos 30 anos, ele já é um homem perfeitamente trabalhado por Deus para assumir o segundo lugar no maior reino do mundo, o reino do Egito. E ali então ele estava com suas fibras, um homem de fibra, testado e aprovado, porque os princípios eram a sua regra, a comunhão com Deus. E agora ele estava pronto para administrar
responsabilidades, porque José tomava conta de tudo. E agora, o faraó também passou a se preocupar apenas com as questões leves, deixando todo o trabalho intelectual de salvar o mundo daquela fome terrível de 7 anos de tremenda fartura, antes fartura, 7 anos de fartura e depois 7 anos de falta de tudo. E agora então ele provê por sua fidelidade a Deus, por estar dentro das bênçãos do Senhor, a salvação para o mundo. Ele está salvando a sua família, os hebreus, mas está salvando todas as nações que comercializavam agora com o Egito. Perceba, quando você se apega com Deus, com princípios, ele dá sabedoria, nós pedimos e ele dá. E nós, então, seguimos com esta bênção, fazendo com que todos que estão à nossa volta, como que seguindo os conselhos de Paulo em Efésios 39, versos 21 até 40. Perceba que Paulo, com toda essa sabedoria, escreve conselhos aos pais e filhos, depois aos escravos e senhores, e depois ele diz a conduta do cristão. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Opa, pera um pouquinho. Do que nós estamos falando aqui no Novo Testamento? Em Efésios, Paulo está recitando os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, em Êxodo, capítulo 20, versos 5 e verso 6. Aqui ele está dizendo que esses mandamentos valem. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do conselho do Senhor. Antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Deveres dos escravos e senhores. Hoje, patrões e empregados. Como que está essa relação? Bem, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade e coração como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Mas não foi Paulo que pregou tanto a salvação pela graça, mediante a fé? Agora ele está dizendo que nós seremos recompensados pelas obras, porque não existe operação da graça, o efeito da fé, sem obras. Porque se fosse assim, de que valeria salvar? Jesus salvar? Do que salvaria? Ele salva justamente do pecado para as boas obras, aqui diz Paulo. Vocês, senhores, tratem os escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, a armadura de Deus, né? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder e vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois na luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mal na região celestial. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Nós temos, portanto, que estar conscientes que vivemos num grande conflito. O grande conflito entre o bem e o mal, Deus e Satanás. Satanás trouxe a desgraça para esse planeta, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos resgata para o seu paraíso aqui e agora. Aqui e agora você pode encontrar o descanso em Cristo, estando firmes nas promessas de Jesus, estando firmes naquelas palavras que nos dão a segurança de estarmos nos princípios do nosso Pai. Honra teu Pai do céu e teu Pai na terra, fazendo as boas obras que ele tanto prega. Bem, Tiago, verso 1, verso 5, nos mostra que quem se sente falto em sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sabedoria a todos e a dá em abundância. Portanto, nós temos na lição da Escola Sabatina, descanso em Cristo, uma verdadeira
depois, entendendo a Bíblia em boa companhia, para poder compreender mais e além a lição da Escola Sabatina. Curta, compartilhe, siga a nossa página, leve a mensagem de Jesus ao coração de pessoas para que elas saibam que, passando pelo conflito dessa terra, estão se mantendo na segurança dos princípios divinos. Oro por nós, oro por você. Senhor Deus, peço que esteja comigo, com as pessoas que estão assistindo, com os nossos amigos, para que eles possam compartilhar desse sentimento de estar protegidos pelos teus princípios, pelo teu norte, pela sabedoria que nos comunicas. Dá a todos nós a sabedoria dos céus pelo poder do Santo Espírito que atua em nós, fazendo o querer e o efetuar de acordo com a tua vontade, é o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e muito.